pra cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Isso aqui eu ganhei no dia da minha posse, quando veio o ofício para eu comparecer lá no dia. O mesmo estojo original está guardado até hoje. Na frente, o brasão da nossa cidade, Paulistarum Terra Mater, São Bernardo do Campo. E atrás, Cidade da Criança, 1972, Moisés Sheide Júnior, prefeito mínimo. Não sei se aparece com nitidez. Está aqui comigo desde 72, são então 45 anos que essa medalha está aqui comigo e vai até o fim da minha vida. Todo mundo me chama de Júnior, né? Meu nome é Moisés Sheide Júnior. Eu sou de 61, então meus primeiros anos de escolinha foram onde hoje é o Departamento de Memória, foi a primeira escola infantil de São Bernardo. Era uma coisa muito boa, a gente ia a pé, porque não existia Faria Lima, eu morava na Marechal, era só descer a rua, e bem do lado daquela rua. Era só descer a rua, eu estava na escolinha. Depois dos 3 primeiros anos na escolinha, eu fui para o Maria Iracema, que também era só subir na Marechal, na Praça Lauro Gomes. Eu ia para a escola sempre de manhã, só um período curto, 6 meses, minha mãe, por causa de tanta arte, minha mãe quis me separar da turma. O que a gente fazia de subir em árvore, cair, chegar quebrado? Eu chegava na clínica de fraturas, o médico olhava, nossa, você de novo aqui, Sheide? Eu caía na risada, a dor, o choro se transformava em risada, porque via e falava, você aqui de novo? Minha mãe fazia aquela cara, falava, de novo, doutor. Então, cada hora uma perna engessada, um braço engessado. Eu vim estudar no antigo Menino Jesus, aqui atrás de onde eu moro hoje. Mas foi só os primeiros 6 meses, eu não aguentei o semestre. Mas durante muitos anos a prefeitura cedeu esse prédio para a igreja. Era a escola dos padres, Menino Jesus. Mas era de manhã. À tarde, era o SESI que ministrava as aulas. Então eu não fui aluno dos jesuítas de manhã. Eu era aluno do SESI à tarde. Mas é que eu não conhecia ninguém. Eu tinha toda aquela minha turma desde o jardim de infância. E eu briguei até conseguir voltar. Aí minha mãe acho que ficou com dó e devolveu para a turma. Voltei para o Iracema, meus primos, meus amigos. A merenda dessa escola era uma coisa que eu nunca esquecia, porque elas continuavam no período de férias, porque muitos alunos, às vezes os pais não tinham condições ou trabalhavam, então eles mantinham a merenda nas férias, e nós, que também tinha às vezes a família, a mãe podia ter, mas a gente queria ir porque a comida era muito boa. Eu falava, não, vamos lá, porque aquele macarrão daquele dia, da quinta-feira, da sexta, não me lembro, era muito gostoso, que eu adorava. E depois daí fomos todos para o Wallace juntos. Eu fiz o ginásio no Wallace e eu peguei a mudança do Wallace. O Wallace era onde hoje é a Guarda Municipal. Ali era o Wallace Simons, tinha sido lá antes a casa da prefeita Teresa Delta. Lá foi o primeiro João Ramalho. Quando o João Ramalho mudou para onde está hoje, lá na Marechal, lá em cima, criaram o Wallace. A minha casa foi derrubada para ser a Faria Lima, porque a casa do meu avô era na frente, que pegava a Marechal, e a minha era no fundo. Aí, e atrás era o rio. Tanto que eu quase morri afogado lá, um vizinho me socorreu de uma enchente. Aliás, eu vejo o filho do homem que me salvou, porque ele morreu há muitos anos, até hoje ele brinca com os amigos. Ele fala, ó, não me culpem nem meu pai, mas foi ele que salvou o Júnior de uma enchente. Porque eu vi a enchente, a água, vamos brincar. Só que ela veio com tamanha força que me arrastou. E ele tinha uma loja de imóveis um pouco para baixo. Como eu já tinha ido lá brincar na loja dele, ele viu a roupa que eu estava. E quando ele viu a roupa indo pela enxurrada, porque era muito forte, ele não pensou 2 vezes. A loja dele tinha frente para Marechal, mas uma porta para o fundo. Ele foi, mergulhou de cabeça no rio para me tirar. Meus pais nem imaginavam, né? Meu pai trabalhando, minha mãe devia estar na cozinha, sei lá o que, cadê a molecada? A molecada corria para brincar. Mas desde que eu me conheço por gente,
tinha essas enchentes, alagava tudo. A casa do meu avô tinha a garagem assim, tipo subterrânea, e os porões embaixo, ficava a marca da lama na metade da parede. Isso desde a nossa infância. Quando canalizou para fazer a Faria Lima, continuou as enchentes, mesmo para a Faria Lima, qualquer chuva forte que dava, a Marechal, a Faria Lima, a Jurubatuba, sempre alagou. A Monteiro Lobato, a biblioteca onde eu fui muito pesquisar, estudar, na época não existia os Google de hoje, né? Era Barça, as grandes enciclopédias, grandes publicações, livros. Então lá a gente passava nossas tardes fazendo os trabalhos de escola. O Correio, quando eu me lembro de infância, era aqui na Marechal no 1058, onde hoje é a Fundação Criança. Embaixo era o Correio, em cima a gente ia tirar a carteira de trabalho, lá também foi o gabinete do prefeito. E o Correio da cidade era, acho que precário. Então o Lauro Gomes falou, vou construir um prédio decente para o Correio. E construiu o prédio da Monteiro Lobato. Aí ele foi falar para os caras do Correio, que a parte dele ele fez, que era fazer o prédio. Os Correios tinham que comprar agora os móveis novos decentes. E a direção do Correio falou, não, a gente não tem verba, nós vamos levar os mesmos que estão lá. E o Lauro falou, de jeito nenhum, eu não construí um prédio novo, bonito, para vocês levarem esses móveis velhos. Então ele acabou não mais cedendo esse prédio para os Correios, e aí virou o gabinete do prefeito. Ele mudou o gabinete, a prefeitura praticamente toda para lá. Sabia porque a gente via falar nas escolas, quando eu ia na Cidade da Criança, que era um passeio dominical das famílias de São Bernardo. Antes era o Bosque, era o chamado Bosque, era o prédio do fórum, aquilo era aberto, não era gradeado. Então meu tio Alcides, que era da prefeitura, falava, vamos brincar lá, levar a molecada para o Bosque. E depois resolveram fazer a Cidade da Criança. Aí eu sabia que tinha a função do prefeito, porque tinha a prefeiturinha. Não tinha esses eletromecânicos. Tinha só o trenzinho que ficava circulando por lá e tinha aqueles escorregadores que caíam na areia, balanços, tinha um tipo de um foguete que você subia por uma escadinha e, puta, eu nunca esquecia desse foguete. Inclusive era a época do Homem na Lua, né? 69 foi quando o homem pisou na Lua. Então era uma réplica, acho que da Apollo 11. Você subia uma escadinha e aí era um escorregador tipo tobogã. Era uma das mais gostosas da época, porque não tinha os brinquedos eletrônicos de hoje, não existia teleférico, o submarino. Isso foi o Geraldo depois que implantou tudo isso. O que eu lembro que tinha era as lojinhas, que ali foi aproveitado o cenário da novela Redenção. Acabou a novela, sobrou aquele espaço, transformaram na mini cidadezinha. Então nas lojinhas tinha aquele negócio que ficava girando, eletrônico, e a gente com as bisnagas de tinta ficava girando e saía os quadros, eles punham na moldura, a gente levava para casa. Era uma das poucas coisas elétricas que tinha lá na época, que era pago. A cidade levava os alunos da escola para lá e a gente sempre ganhava um suquinho, uma fruta. Todas as crianças eram presenteadas na Semana da Criança. Vinha um kitzinho, vinha uma fruta, vinha aqueles sucos que eram uma imitação de fruta ou de um carrinho, não sei o que, era um suquinho. Vinha às vezes um lanchinho. Vinha sempre, porque a indústria na cidade sempre patrocinou todas as coisas da cidade. A do Cora. A do Cora foi uma grande parceira na época das crianças. A gente ganhava o Drops do Cora e um bonequinho de plástico que era igual ao Drops e as perninhas, os bracinhos eram de mola. O avião na época, ele tinha toda uma apresentação. Era fechado para a cabine do piloto, passava um filme, uma cena aérea, era distribuído um lanchinho, ele tinha um movimento, você tinha a impressão mesmo que você estava fazendo um voo panorâmico. A entrada não é por essa rua atual, você entrava pela Rua Cara, atrás da Pinacoteca, ainda tem ali, mas desativado. Era por ali que você entrava na Cidade da Criança e quase ninguém lembra. Na quadra de trás, bem na frente dessa portaria, tem uma ruazinha pequena. Atrás hoje é um conjunto de prédios de tijolinho, um condomínio muito bonito, não sei o nome deles. Lá tinha os pôneis que a gente ia andar. Então você tinha duas atrações para fazer no domingo. A gente brigava na Cidade da Criança e também queria ir lá, que era do Martinelli, aquele que trabalhou na Vera Cruz.
que ele explorava esse trabalho de pôneis. Porque hoje, se você for ver, são 3 áreas. Aí pegaram do meio e fizeram uma zona espacial. Não tinha brinquedo eletrônico, também tinha escorregadores, coisas, brinquedos, todos em formato das naves, da cápsula, se olhar pela janelinha, como se tivesse um astronauta lá dentro, um boneco. E aí a terceira parte foi feita a região amazônica. Tinha um trecho grande do riozinho, tinha uma meia dúzia de barcos de motor de popa. A gente fazia todo aquele circuito amazônico, os bonecos de índio. Então você passava, e tinha as passarelas nas 2 ruas. Então você tinha que passar as 2 fases, ou você ia pelo teleférico. E você ia numa viagem só, por exemplo, e depois você ia fazendo tudo a pé. E passando as passarelas sobre as 2 ruas. Eu lembro muito pouco. Eu só lembro que falavam que ele era o prefeito, que ele foi escolhido, acho que na escola, diferente do meu caso, né? E eu lembro que eu vi as fotos dele como prefeito, mas eu já lembro pouco. Nós temos uma distância de 5 anos de diferença de idade, eu e ele. Ele era sempre o primeiro nas notas, o primeiro, o segundo nos vestibulares. Chegou a fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu falava, não, vou fazer uma e tá muito bom. Só para falar que a gente tem um nível superior, mas não que nem ele, que era fanático em estudo. Porque essa criança era um negócio, né, conhecido nacionalmente, muito legal. Falei, nossa, prefeito da cidade da criança, foi um negócio, assim, foi uma vez o Bernardo, né? Ele era muito conhecido, ele gostava de política, ele ficava muito com meu pai. Ele sempre foi muito conhecido, foi muito extrovertido, ele sempre se deu bem com todo mundo, eu conhecia falar com... É gostoso ouvir a palavra prefeito, né? Ele é o prefeito da cidade. E aí a gente vai crescendo, aí que a gente ia conhecendo, quando os prefeitos mesmo vinham na minha casa. Aí meu pai falava, esse é o prefeito, fala bom dia pro prefeito. Aí era legal, que era engraçado que as outras crianças viam, poxa, o prefeito foi na casa dele, o prefeito é amigo dele. Meu pai tinha um grande apreço pela política local. Era amigo dos prefeitos, delegados, juízes. A minha casa sempre foi um ponto de encontro deles. Eles gostavam de se reunir na minha casa. E eu era uma criança, sei lá, tipo, espontânea, não tinha frescura, brincava com todos. E o seu Aldo, que a gente chamava, o seu Aldino Pinotti, o apelido do seu Aldo, gostou muito de mim, gostava de mim. E aí ele falou que eu ia ser o prefeito da cidade da criança. Me escolheu, foi uma cerimônia muito legal. Ele sempre, qualquer evento público, ele mandava me chamar. E aí ele quis que eu participasse da campanha de eleição do vice dele, a prefeito Geraldo Faria, que se tornou também um grande amigo da família, eu da família deles, eles da nossa, minha irmã com as filhas, era uma coisa muito unida, as famílias. E aí o Geraldo, depois de eleito, quis que eu continuasse no mandato dele, o primeiro ano também, como prefeito mirim, do primeiro para o segundo ano dele. Foi uma experiência muito boa, porque eu levava meus amigos da escola, era uma diversão sadia, legal, era prestigiado, eles mandavam um carro, vinham buscar, porque eles queriam... Eles sempre me chamavam de prefeitinho, prefeitinho, prefeitinho. Passou alguns dias, eu não vou me recordar quando, me chamaram para o evento, para a posse. Eu lembro que uma menina era, acho que a vice-prefeita, acho que tinha um vereador também, e veio um ofício me convidando em casa, veio o carro oficial me buscar em casa. Foi lá na estaçãozinha a posse da gente, isso é uma das poucas lembranças que eu tenho. A família falou, hoje é o dia, né? Vai ser o evento lá na Cidade da Criança. Então já foi uma roupinha diferente, se cuida, não vai bagunçar até a hora que acaba a cerimônia. Levaram para o gabinete, já estava a minha foto. A prefeitura tinha um fotógrafo, 2 fotógrafos. Nunca esqueço deles, o Mário, de origem nipônica, e o Dorival, que ele e o irmão sempre foram de carreira da prefeitura. Fizeram várias fotos de provas, né, para escolher. Aí acharam qual que eu estava melhor, fizeram uma ampliação, um quadro grande, ficava atrás da mesa de prefeito, eram aquelas mesas mesmo de escritório. Aí eles falaram, agora você vai recepcionar, porque todas as crianças que vão vir brincar vão querer entrar para ver o prefeito. Então, uma coisa que eu me lembro, toda semana era colocado caixas
de chocolate, drops do core e pirulito, que era para eu sempre presentear essas crianças. E quando tivesse mais calmo, eu saía para andar com eles. Eu ia no trenzinho, mostrando as coisas, explicando onde era o teatro, onde era a igrejinha, onde era o avião. Então eu participava desse dia a dia, sempre circulando com a criançada pelo parque. E durante a semana era mais calmo, eu sempre chamava meus amigos da escola. Ó, vocês vão lá, que ninguém vai pagar nada para entrar, eu vou estar lá, vocês ficam brincando comigo. Ah, eu lembro de brincar, adorava, o que eu gostava, o passeio de barco da Amazônia, sempre gostava de fazer aquele passeio de barco. Do trenzinho que eu ficava girando a cidade toda, depois veio aquela casa mágica lá dos espelhos. Eles pediam que eu fosse sempre nos fins de semana estar lá. Então eu estava lá todos os fins de semana, sábado e domingo, feriado, dia da criança, semana da criança, eu ficava a semana toda. E eventualmente, durante uma semana, uma quinta, uma sexta-feira, não tinha coisa séria para estudar, nada, eu ia lá brincar um pouco. Ficava praticamente o dia todo, eu comia lá, ia lá umas 10 da manhã, ficava até umas 4 horas da tarde. Peguei uma inauguração do restaurante, as famílias iam almoçar lá, era uma coisa bem legal. Tinha todo um sistema de som lá. Chamava no alto-falante, vai para a prefeitura, vai para a estaçãozinha, vai para o avião. Não, o que tinha é que às vezes algum evento público, o prefeito levava o prefeitinho também nas cerimônias fora da cidade da criança. Eu lembro que eu participei de várias no gabinete do prefeito. Homenagens, sei lá, inaugurações, posse. Eu lembro que eu fui várias vezes à noite. Por isso que eu passei aí também nos comícios políticos. Isso, porque aí eu fui escolhido prefeito Mirim no último ano do Pinote. Aí, a partir da metade do ano, eu acredito que no penúltimo, porque a partir da metade do ano, eu lembro que eu era prefeito do Mirim, e aí começou o período político. E aí eles me chamaram para ir nos comícios. Aí um dos amigos teve essa ideia, falou, por que você, como prefeito Mirim, não faz um discurso pedindo voto para o Geraldo, nosso candidato? Eu falei, não sei se eu sei fazer isso. Ele falou, eu te ajudo, eu vou redigir um discurso simples, fácil de você se adaptar e fazer seus improvisos, e aí você vai. E deu muito certo, eu lembro do primeiro na Praça Lauro Gomes. E aí o pessoal gostou muito, tanto que acho que passou a ser uma exigência que eu fosse em todos os comícios. Eu lembro de ter ido em todos. E o Geraldo me abraçava e falava, meu prefeitinho, meu prefeitinho. Quando ele assumiu a prefeitura e depois chegou o 12 de outubro, ele falou, eu quero que você continue prefeito Mirim. Então eu fiquei no ano seguinte também com ele. Aí eu passei a agregar a política no sangue, porque eu passei a gostar muito disso. Daí em diante acho que eu nunca fiquei de fora de uma eleição aqui em São Bernardo. Até para Viracopos, que ele fez aquela cidade irmã com Tokuyama no Japão, e ele foi para lá para assinar o tratado. E ele quis que um dos carros oficiais me levasse para Viracopos na despedida dele e no regresso dele. Foi a ligação de São Bernardo com Tokuyama. Não foi a primeira cidade irmã de São Bernardo, poucos se recordam. A primeira cidade irmã de São Bernardo, o Pinote fez com Barra Bonita. E Barra Bonita parece que na época devia ser a máquina que girava lá, as olarias. E o símbolo que o prefeito de lá dava, que eu também ganhei na época, era uma mini telha. Com o material da telha de verdade mesmo, mas pequenininha. E quando o Geraldo fez a cidade irmã para o Japão, muita gente queria ir junto. E todo mundo aí começava a lembrar, peraí, nós temos outra cidade irmã, ninguém quer ir para Barra Bonita, né? Mas todo mundo quer ir para o Japão passear. E aí o Geraldo fez o espaço japonês lá dentro. O jardim japonês, com uma casa no estilo japonês, o lago com as carpas, aquilo tem até hoje. E hoje não existe mais essa cidade irmã. Vamos dizer, como a região do ABC, eram várias cidades em volta, lá foi feita uma fusão delas todas. Então Tokuyama, mais sei lá, 3, 4, 5 se juntaram numa só, hoje chama Shunan. Eu acredito que não deve vigorar mais isso. A gestão do Aron Galante, um dos vereadores era o ex-padre Luiz Massa, foi padre na Vila Marlene, era um italiano, muito querido aqui na cidade, eu gosto
demais dele. Hoje ele mora na Bahia. E ele veio dessa cidade de Maróstica. Então ele aprovou uma lei criando São Bernardo com cidade irmã, com Maróstica. A tradição de Maróstica, todo ano no aniversário dela, e acho que é aos domingos lá, não sei, tem um jogo de xadrez humano. O tabuleiro é numa praça e as pedras são homens com a roupa da pedra. E alguém fica com um alto-falante, com o microfone, falando, o cavalo muda para posição tal, a torre tal anda para cá. E eles trouxeram isso para São Bernardo. Foi feito nos fundos do Veracruz, deve estar lá até hoje, o tablado. Aí nós homenageamos eles com aquela praça de skate, chama Praça Cidade de Maróstica, Città, que é cidade em italiano, Città di Maróstica. E lá continua o Tratado de Cidade Irmã. Meu avô tinha um cinema em São Caetano. Um cinema não, perdão, um armazém em São Caetano. O pai do Felipe, não sei se tinha armazém também ou que tinha, convidou o meu avô, Calil, e um tio nosso de Ribeirão Pires, tio Abdala, vamos fazer um cinema aqui. Parece que só tinha o São Bernardo aqui. Era bem menor. Então compraram o terreno, construíram o prédio, levou acho que uns 2 anos a construção, começou em 47, em 49 ficou pronto. Ao lado era, frente para Marechal, 2 salões comerciais, com um prédio de 2, 3 andares de salas comerciais, e o meio cinema, que aí abria tudo lá para trás, ia até Santa Filomena. Ele foi o maior cinema do ABC, ele tinha 2.000 lugares, ele era bem grande. Meu pai ia para São Paulo nas empresas de cinema, que até hoje é na mesma rua, algumas delas, na região da Santa Efigênia, tem uma rua que chama Rua do Triunfo. Lá era Paris Filmes, a Universal, a Columbia, a Paramount, a Cinedistre. Então meu pai ia para escolher os filmes que ia ser passados no cinema. E eu ia desde garotinho com ele, aqueles caras tinham sempre secretárias bonitas que brincavam, seu Moisés, o senhor tão feio, nossa, que menino lindo que o senhor tem. Eu passei a ser também o xodó deles, eles me davam os cartazes, aquelas fotos que pregavam em volta dos cartazes, eles sempre me davam presentes, e quem trazia as latas de filme, que era muito pesada, eram os motoristas da empresa Autoviação São Bernardo, da família do senhor José Romano. Então o ônibus ia até a Praça Clóvis, do lado da Praça da Sé. Os caras da empresa iam lá no ponto final de São Bernardo, dava para o motorista de ônibus. O ônibus descia a Marechal, então o motorista parava na porta do cinema, deixava os enlatados. Então eu ia desde a época de escolher os filmes, e de vez em quando meu pai colocava algum porque eu queria, porque eu gostava do Gordo Magro e eu gostava muito do Tom e Jerry. Então meu pai sempre trazia um ou outro desses para colocar no meio da programação do domingo. Outra paixão que eu peguei na época é o James Bond. Então você falava, pai, passa o 007 para mim. Então enquanto não lançava um novo, às vezes, uma semana fraca, ele passava 2, 3 dias, um 007. O cinema não comprava, era alugado. Aí girava, depois de vários, às vezes no interior demorava mais de um mês depois que passou aqui, para passar um filme no interior. Hoje é lançamento simultâneo, mundial, né? Na época não era assim. Mas trocava, por exemplo, tinha filmes que era durante a semana e no domingo era outra. No domingo eram 2 diferentes, por exemplo, matinê, e à noite falava soirée. Então tinha o cartaz do que tinha na matinê e do que tinha na soirée. Normalmente na matinê é um filme mais familiar, ou um desenho, normalmente o Mazzaropi, quando era o Mazzaropi, era igual Paixão de Cristo. A filha dava a volta em todo o quarteirão da Marechal. A filha era uma coisa impressionante. Acabou já no 2º ano já do Geraldo, que aí ele já ia escolher um novo. A partir daí eu lembro que já foi feito alguma eleição em escola, foi uma coisa mais democrática. Acho que alunos que se reuniram e elegeram um corpo. Aí eu lembro de ter ido nessa transmissão do cargo. Depois eu não lembro mais de frequentar a Cidade da Criança. Continuei frequentando a prefeitura, porque eu sempre tive uma convivência muito grande com o Geraldo e com a família do Geraldo. Eu lembro de gente do interior, quando eu conheci a sede de São Bernardo, eu já fui lá na Cidade da Criança. A gente ouvia isso por todos os cantos do Brasil. Ah, você é de São Bernardo? São Bernardo falava isso. Eu já estive na Cidade da Criança. Eu já estive na Rota do Frango. Hoje não existe mais nada disso. Triste. Entrei no aquático que eu amava, porque a gente saía sempre encharcado de água.
O ano passado eu fui levar minha filha, o ano retrasado eu lembro que eu tomei o mesmo banho daquela época, saímos dois encharcados de água. Eu falei, putz, não mudou, é uma lembrança muito boa. Eu falei, papai foi prefeito aqui, filha. Ela falou, foi? Você foi, papai foi prefeito Mirinha, aqui da cidade da criança. Para ela foi diferente ouvir isso, para ela era apenas um parque lá. Brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada.